Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí. Esse é o Resenha Aurinegra aqui no ar para vocês. Hoje um pouco diferente, então, como já perceberam aí no YouTube, o programa de hoje é gravado, então eu talvez fale algumas vezes live aqui, mas não é uma live, né? Esse aqui é um programa gravado. Essa semana, nos últimos dias, tanto eu quanto o Lázaro estamos com muitas demandas, né? A gente não conseguiu fazer uma agenda aí para fazer o resenha no horário de sempre lá, de segunda ou de terça, enfim. E eu acabei gravando aqui fora de horário, né? Estou gravando durante o dia aqui. Enfim, mas eu não queria deixar de fazer o resenha. Semana que vem a gente vai ter um convidado, se tudo der certo. Eu não vou dar spoiler aqui, porque também não está 100% confirmado, né? Estou aguardando aí a agenda, tanto é que inicialmente está previsto para ser na segunda-feira, mas pode ser que tenha alguma mudança para terça, quarta, e aí a gente confirma aí no Instagram, nas redes sociais, nos próximos dias, tá? Bom, desde já queria agradecer a todo mundo aí que está acompanhando a resenha. Eu já vou colocar aí os capítulos, então, para a galera não ficar perdendo tempo. Eu também não vou perder tempo aqui. Vai ser um programa bem mais curto, né? Enfim, espero que vocês consigam curtir, né? Mesmo sendo eu sozinho aqui. Não quero que fique uma coisa monótona, porque a gente tem bastante coisa para falar. E é por isso também que eu quis fazer esse resenha de hoje. Na semana passada a gente fez o resenha, eu, o Laza, né? E o convidado lá, que é o Diego, do Jogo em Pauta e Central BCD Esportes. E a gente falou das saídas do Andrino e do Zanardi. E aí, durante a semana, eis que, né, vieram já o novo técnico e o novo executivo. Né? O Ricardo Catalá e o Marco Gama são aí as substituições aí para saídas de Andrino Zanardi. A gente ficou um pouco. A gente está preocupado e a gente ficou surpreso com essas novidades. Primeira pelo Catalá, né? Enfim, é um técnico que já passou aqui em 2021, não tem uma, apesar de ter sido campeão e conseguido acesso na A2, não tem uma moral com a torcida, né? Se eu falar aqui daqui a pouco dos números, vocês vão perceber isso. E o Marco Gama, ele simplesmente acabou de sair do Santo André, rebaixado. Muito jogador pereba que ele trouxe para lá, com certeza, quer dizer, muito jogador foi para o Santo André. A gente acredita que deve ter passado por ele, né? Eu acho que tudo deve ter passado por ele. Tudo bem que eles têm outro patamar financeiro, eles devem ter outras pessoas também que devem trazer indicações, enfim. Eu, de verdade, eu não sou do mundo do futebol dos cartolas, né? A gente é torcedor aqui, de arquibancada, a gente tá nessa resenha aqui de torcedor para torcedor. Eu não sei como é que funciona, né? Às vezes um cara de dentro do clube traz uma indicação, oh, vamos trazer tal fulano, vamos trazer ciclano, enfim. Às vezes não é 100% ali o cara, né? Mas é óbvio que tudo passa por ele. Ele é o executivo, né? É, vamos aí. Não sei se caiu a imagem aí para vocês, mas enfim, como está sendo gravado, né, é um pouco diferente. Mas vamos lá, vamos perder tempo. Eu vou rodar a vinheta aqui, a gente retorna para falar do Catalá, do Marco Gama. Tem uma coisa que surgiu aí durante a semana, bem legal aí, bem legal assim, bem interessante nessa questão do Andrino aí, que ele falou com o pessoal do ABC Esportivo, do Derek, mas teve um probleminha aí, a gente vai acabar passando na semana que vem, na próxima live, e também colocar nas redes sociais também, né, esse vídeo aí do Derek. Enfim, então fica aí a vinheta e a gente já volta para falar de tudo isso e muito mais. Bola para salvar o São Bernardo! Dali, 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 Beto! Do São Bernardo! E o São Bernardo numa temporada estrelada para ficar marcado para sempre na história. Bom, vamos lá. Primeiro assunto aí
é a volta do Ricardo Catalá. O Zanardi foi pro Goiás, e aí ficou a vaga em aberto. A gente falou aqui no último resenha e na roda dos torcedores por aí, nos últimos dias, a gente estava preocupado que o clube demorasse a agir. A gente sabe de uma falha de comunicação muito grande que existe desde o início da Era Magno, só que no começo, como ainda era início do projeto, a gente ainda que passava um pano. Mas os últimos anos aí, ano passado, esse ano, a gente tem ficado mais sem paciência para isso. A gente percebe que as mudanças acontecem e a gente não fica sabendo na hora, o clube demora muito para falar, e quando avisa de certas coisas, enfim, essa falta de prestar contas, né, tem nos desagradado muito. Eu vou falar um pouco sobre isso mais para frente, porque mesmo com as mudanças, a gente não teve ninguém do clube falando sobre isso. E eu acho isso uma palhaçada, né? Essa é a verdade. Eu acho que, assim, eu não quero passar pano pro Graziano, não quero, assim, aliviar pro Graziano, mas a gente entende que ele é um cara que ele quer ser o dono do negócio, ele quer tá ali no dia a dia, mas ele não quer ficar colocando a cara ali para limpo. Eu sei que muita gente pode discordar e não concordar que ele teria que fazer isso. Eu também acho que, por um lado, ele teria que fazer isso. Eu acho que ele tinha que colocar a cara lá na tapa, nas câmeras e falar no Instagram, no Facebook, falar, olha, gente, é o seguinte, a mudança foi isso, o Andrino quis sair por isso, o Zanardi quis outra desafio na carreira por isso. Mas, enfim, é o perfil dele. Ele nunca foi assim, acho que ele falou poucas vezes, a gente viu. E óbvio, quando o time conseguiu acesso, conseguiu alguma coisa, ele quis lá falar e tal. Eu não tô nem falando que, enfim, que ele só aparece nos momentos bons. Mas, enfim, é o perfil dele. Mas, assim, poxa, tem outras pessoas no clube. Daniel não poderia fazer isso? Tem outras pessoas no clube que trabalham, que continuaram. Não sei, eu sei que tem outros caras que não continuaram, mas ou melhor, que trabalham lá, mas não é cara para ser a palavra do clube ali pro torcedor, para a imprensa. O Rodrigo fez isso. Inclusive, a gente vai passar um vídeo dele aqui, falando um pouco sobre essa questão aí. Eu não acho que ele. Eu entendo, acho que legal por parte dele falar, porque ele é o capitão, porque ele é um cara ali que tá desde o começo desde 2020, né, desde o início dessa era Magno no São Bernardo, ele passou todo esse processo, ele sabe como é que é legal, mas eu não acho que deveria ter sido só ele, entendeu? Eu acho que deveria ter alguém, vamos dizer assim, dos cartolas, vamos dizer assim, né, da diretoria. É que realmente a nossa diretoria é enxuta, é pequena. E aí acaba sobrando pro Rodrigo falar, né? Eu não concordo, né? Eu ouvi outras pessoas também falando a mesma coisa, mas enfim. Vamos ver o que o Rodrigo falou aí e a gente comenta. Quando tem uma troca sempre dá um pouco de turbulência, né? Até porque foi tudo assim muito rápido, a saída do Márcio, a saída do Lucas, mas rapidinho já conseguiu organizar, trazer um treinador que a gente já conhece. Tivemos o primeiro acesso e o primeiro título aqui desde essa nova gestão foi com o Catalá. Então ele tem uma importância aqui dentro, tem um respeito, o carinho de todos aqui. Foi com ele que me escolheu para ser o capitão da equipe. Então a partir dele aqui de 2021 que desde esse momento eu estou sendo capitão da equipe. Então estou feliz por ele, estou feliz por ter mantido aqui no grupo e seguir o trabalho. É um cara que já conhece o grupo, já conhece como funciona o clube, foi campeão da Série C, já sabe como é que essa competição funciona. Então a gente tem tudo aí para fazer essa mini pré-temporada aí, até o dia 20 ou dia 21 para começar essa Série C e começar bem e buscar esse acesso. Eu ia falar exatamente sobre isso. Agora, tudo que passou já ficar para trás e focar nesses próximos dias aí, já pensando no Náutico, né? Sim, a história que teve aqui no passado com o Márcio foi muito boa, mas passou. Ele foi seguir o caminho dele, também desejo muita sorte a ele, mas a gente segue aqui no São Bernardo. São Bernardo tem os objetivos, tem o que buscar aqui, principalmente esse acesso, que ano passado a gente bateu na trave. E esse ano a gente vai em busca mais uma vez com muita garra, muita vontade para, se Deus quiser, ano que vem, estar nessa Série B. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Bom, vocês viram aí o depoimento aí do
do Rodrigo, né? Falando aí dessas mudanças e tudo mais. Por um lado, para a gente não ser o chatão aqui só reclamar, né? Como eu sempre falo, o fato do clube ter logo agido, eu acho, assim, né? Ter trazido o jogo a uma pessoa foi legal. Porque a gente ficou preocupado de verdade que a gente ficasse mais de uma semana, por segunda-feira, sei lá, era o fisiologista dando treino, era preparador físico, sei lá quem que era, mas não era, era alguém que trabalha no clube, mas não era o treinador, entendeu? Não era nenhum auxiliar, porque o Márcio Grigio lá foi junto com o Zanardi. Então, eu acho que deveria ter um cara no dia seguinte, porque todo mundo já sabia que isso ia acontecer. Ninguém pegou o Graziano, o Daniel e etc. de calça curta. Mas enfim, a gente sabe que o cara não ia chegar no dia seguinte, até porque foi oficializado acho que no domingo a saída do Zanardi, né, a gente já estava trazendo essas notícias desde quinta, sexta-feira da outra semana não, né, da semana retrasada na verdade ainda, e aí na semana, e aí dando um agradecimento por ter saído do clube, por estar saindo do clube, indo para o Goiás e tudo mais, e aí o São Bernardo fez a postagem oficial, por esses dias aí. E aí, logo depois, acho que foi na quarta ou quinta-feira, que foi o anúncio do Catalá. Então, assim, foi poucos dias, pouquíssimos dias. O Gama, né, foi também um pouco depois, mas o nome já estava sendo especulado. Já estavam sabendo desse nome aí rodando por aí. Mas vamos falar primeiro do Catalá. Como eu falei, vamos tentar ser aqui mais breve possível, porque eu sei que tem gente que aí, como é um formato diferente, eu não sei nem se vai dar certo, se vai flopar, se a galera vai querer assistir ou não. Só eu falando aqui, né? Enfim, mas uma forma mais dinâmica também, então talvez possa ser legal, possa ser diferente. Não é uma ideia fazer o resenha dessa forma, já dizendo. Inclusive, só um parênteses aqui, que é a edição número 50, né? São 50 edições aqui do resenha. Então é uma marca aqui expressiva, né? A gente está aí 50 vezes aí no ar, né? No YouTube. Então é muito gratificante a gente estar tocando esse projeto aí. É difícil, como eu falei, essa semana teve imprevistos, teve semanas aí que a gente não conseguiu fazer o resenha. E as nossas vidas vão mudando, né? Eu, quando comecei o resenha no começo do ano passado, eu tinha uma situação, eu trabalhava de casa, e agora é diferente, então acaba sendo um pouco mais complicado para a gente poder reunir, fazer o negócio tranquilo, né? Enfim, mas a gente vai fazendo da forma que dá, a gente não vai deixar isso parar, por isso que eu fiz dessa forma, enfim, mas não vai deixar de ter resenha. Inclusive, por conta da estreia da Série C, a gente também tem umas mudanças visuais aí, de cenário, vamos dizer assim. Então, quem assistir semana que vem vai perceber isso. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, a gente vai ter umas coisas bem legais. Não vou falar que é uma mudança, vão haver algumas mudanças com o passar dos tempos aí, do resenha, né? Em questão de cenário, em questão de, enfim, pacotes gráficos, aí, coisas melhores, isso aí para a gente, né, enfim, fazer uma coisa cada vez mais profissional, né? Eu me cobro muito disso. Eu sei que o Laza também tem essa ideia, né? Enfim, e é isso. Então vamos falar aí do Catalá. O Catalá, né, ele treinou aqui em 2021, né? Ele chegou em janeiro para treinar o São Bernardo na Série A2. A ideia dele, eu não lembro, para falar a verdade, o contrato, mas era um contrato pelo menos até o final do ano, porque tinha Copa Paulista. E a meta do clube era alcançar o brasileiro quanto antes, através da Copa Paulista, já que a gente estava na segunda divisão. Então, o Catalá veio, né, para esse projeto. A diretoria colocou ele como nome de confiança, então, né, logo apareceu o nome dele. O Catalá, até então, ele chegou, né, no São Bernardo depois de ter rodado alguns clubes, né? Ele não tinha tanto tempo como treinador. Ele não foi nem jogador, né? Ele chegou, na verdade, a tentar alguma coisa de futebol, mas logo cedo ele já começou a estudar, né? Ele foi para a Europa, ele tem origem catalã,
ele é formado em educação física, psicologia esportiva, então ele foi logo para fora para estudar, enfim, estagiou no Barcelona, no Real Madrid, no Espanhol, enfim. E lá na Europa ele trouxe para cá um negócio que ele chama de literatura do futebol. Então ele estagiou alguns times aqui no Brasil, ele foi auxiliar por anos do Red Bull Brasil, né? Na época era o Red Bull Brasil. Então lá em 2013 ele juntou com a equipe do Maurício Barbieri, como assistente, e aí em 2017 ele acabou sendo substituto. Mas ele ficou um ano, na verdade, sendo treinador, né? Aí os resultados não foram muito bem nos últimos meses dele lá e acabou sendo demitido. Depois, em 2019, ele foi para o Mirassol, né? Chegou nas semifinais da Copa Paulista de 2019 e acabou sendo renovado, acabou renovando para mais um ano, né? E depois ele chegou às semifinais do Paulistão 2020, aquele ano lá que eliminou o São Paulo nas quartas de final, enfim, tudo mais, que foi um jogo bem assim, chamou muita atenção porque o Mirassol estava todo desfalcado e chegou na semifinal ainda assim do Paulista, ganhou do São Paulo no Morumbi. E aí depois ele acabou indo para o Guarani, né, naquele mesmo ano. O Carpini, para você ter ideia, era o técnico do Guarani, foi sido demitido, e aí no lugar dele veio o Catalá. Mas aí o Catalá não durou muito, ele ficou 8 jogos, se não me engano, aqui pelas estatísticas aqui aparece que ele ficou 8 jogos no Guarani, e isso parece só uma vitória. Então, assim, ele teve uma péssima campanha. E aí, depois disso, ele acabou indo mesmo assim para o São Bernardo. No final do ano, na verdade, né? Ele foi demitido em outubro do Guarani e ele ficou o resto do ano sem trabalhar em clube nenhum. E aí, no final do ano, ele foi para o São Bernardo depois do que o Marcelo Veiga morreu, né? Então, ele acabou sendo chamado para o lugar que estava vago aí, com o falecimento do Veiga. E aí teve essa campanha no Brno com a Série A2, né? Então, e aí sendo bem resumido aqui, né? O Catalá ele venceu aqui a Série A2 pelo São Bernardo, ele conseguiu acesso, vencemos em cima do Água Santa ainda, né? O título. Porém, uma coisa que desagradava muita gente é a forma de ele colocar a equipe dentro de campo. Então, a gente tinha um time que era considerado um dos mais fortes, ou até por alguns o mais forte da Série A2, e a gente passou na primeira fase, a gente quase não passou de fase, né? Para quem não acompanhava aquela época ou não se recorda, o Catalá, o São Bernardo chegou na última fase eliminado, praticamente, e a gente conseguiu um empate ali com o Velo Clube, que colocou a gente no mata-mata. Naquela época era a época da pandemia, não estava tendo público, o time jogava lá em Campinas. Depois acho que ele veio jogar aqui só se não me engano, ou nas quartas ou na semifinal. Na semifinal é certeza, porque a gente foi lá fazer uma recepção pro clube, pro elenco, no ônibus, né? E na final também. As quartas eu tenho minhas dúvidas, mas enfim. O Catalá, né, ele foi muito criticado na passagem dele por aqui, porque por conta dessa questão. A gente via que ele colocava o time muito ali na retranca, considerado retranqueiro, né? A gente teve uma campanha na Série A2 que a gente conseguiu acesso, que foi muito bom, que foi óbvio, né? Assim, a gente estava querendo muito, a gente estava há anos na Série A2, tentando ali chegar na elite do futebol paulista, mas se você for pegar os números, a gente teve uma campanha bem abaixo assim, uma campanha que, se for analisar por pontos, por vitórias, a gente não é uma campanha de acesso, né? A gente empatou os 3 primeiros jogos. Na verdade, os 5 jogos a gente empatou 4, depois venceu um desses aí. Aí a gente venceu algumas partidas, e poucas. A gente venceu
o Sport lá em Campinas, vencemos, e todos em Campinas, né? Deixando claro. Aí depois vencemos o Juventus, vencemos o 15 Piracicaba fora, vencemos o Sertãozinho aqui no Brinco de Ouro e a Portuguesa Santista lá no Urico. Foram as vitórias na primeira fase, foram só essas. O resto, a maioria dos jogos a gente empatou. Óbvio, a gente também quase não perdeu. A gente perdeu pro Oeste, a gente perdeu pro Taubaté de virada, 3-2 no Brinco, e perdemos. E foram essas duas derrotas só, apenas. A gente, na verdade, no campeonato todo, a gente só perdeu 2 jogos. Isso é um ponto muito positivo, né? A gente jogou praticamente 20 partidas, tendo perdido apenas 2. O problema é que a gente também venceu muito pouco, né? Então, essas eram as nossas críticas. Era um time que só empatava. Então a gente até brincava que a gente falava do ano passado na Série C do São Bernardo Empate Clube, com o Catalá era muito pior, porque a gente tinha. E o pior é que, assim, da mesma forma que a gente reclamava na Série C, que a gente pegava times fracos, considerados inferiores ao nosso, e a gente empatava, na A2 também, a gente pegava times considerados inferiores. Por exemplo, eu vejo aqui, Monte Azul e São Bernardo, a gente empatou. Empatamos aqui. Bom, Português São Bernardo foi fora, ainda ok. Atibaia e São Bernardo empatamos. Red Bull Brasil empatamos. Com o Rio Claro empatamos. Ou seja, é complicado, porque a gente teve muito empate e isso desagradava muita gente, porque a gente via que o time tinha potencial para ser mais ofensivo e não era. Aí saiu o Catalá, ele foi pro Operário, e veio o Zanardi e mudou a cara do time, né? Um time já deu outra cara e a gente ficou mais satisfeito, né? Assim, é uma outra época. O Catalá rodou outros clubes, na Série C depois disso, né? Ele foi campeão pelo Mirassol, ele subiu o Mirassol e foi campeão. Acho que não me engano, em 2022, eu acho, eu tenho que confirmar, porque 2021 ele estava no Operário. E aí ele depois ficou no Operário, ele foi em 2021, e aí em março ele retornou ao Mirassol. Que ele já tinha treinado no passado o Mirassol, né? Que foi aquela época que eu falei, 2020. E aí o Catalá veio para comandar aí o Mirassol, né? Ele conseguiu o acesso para a Série B e depois conquistou o título, né? Depois ele ficou até 2023 no Mirassol, né? Ele chegou em março, ele ficou pouco mais de um ano, que aí em maio ele acabou sendo demitido, né? Porque ele ele teve uns resultados ruins e tudo mais e acabou, né, enfim, sendo demitido. Depois ele acabou indo para o Remo, né? Onde enfrentou a gente na estreia da Série C, né? A gente venceu o Remo, se não me engano, eu posso estar errado, mas se não me engano, a gente pegou o Remo do Catalá, o Remo do Catalá já. Mas enfim, vocês o time nem passou para a fase final, né? Depois o Catalá foi mandado embora no final do ano, e aí depois ele foi recontratado, né? Nesse começo de ano, e que não deu certo novamente. Eu até falei com um cara que já participou aqui do Resenha uma vez, não na live, né? Mas mandou vídeo pra gente, que é o João lá do Leão de Periçá, que é um canal também que fala sobre um podcast. Então, assim, ele não tem moral nenhuma lá, a galera odeia ele lá, porque, enfim, ele não conseguiu alcançar os objetivos que o time quer. Ir lá é um time tradicional, enfim, vocês sabem bem. Né? Então, enfim, complicado, né? A gente vê tudo histórico, tudo bem que tem essa passagem vitoriosa no Mirassol, mas a gente fica preocupado, porque a gente sabe como ele foi aqui. Tudo bem que ele pode ter estudado, teve outras experiências e pode ter outra cabeça agora, né? Enfim, me preocupa, a gente está preocupado, mas eu acho que assim, não adianta a gente ficar aqui desesperado da questão do Catalá aí, que, enfim, vai dar errado, a gente não vai ganhar mais, não sei o que lá. Eu acho que a gente tem que dar tempo ao tempo, vamos esperar começar essa Série C e a gente vê como é que vai ser, né? Bom, vamos lá para a entrevista do Catalá que ele deu aí quando ele voltou, ele foi anunciado.
E aí o Goto entrevistou o Catalá, e fica aí para você, para quem ainda não assistiu, acompanhar aí, e depois a gente comenta um pouco sobre a entrevista. Muito feliz pelo convite do retorno, fiquei muito contente quando o Roberto me telefonou fazendo esse convite. Primeiro porque eu tenho uma história de amor pelo clube, porque meu primeiro título como treinador profissional foi conquistado com a camisa do São Bernardo, então o São Bernardo tem um espaço muito especial no meu coração e na minha vida. Depois porque é um clube sério e a prova disso é que a evolução do clube nos últimos anos se deu. Eu lembro um pouco de fazer o meu vídeo de despedida e falar que eu esperava ver o São Bernardo num cenário melhor logo ali na frente, e isso acontece. E contente também por estar retornando, porque eu penso que passar nos clubes não é difícil, mas retornar é algo difícil, porque para retornar você precisa deixar as portas abertas, você precisa sair da mesma forma que entrou, você precisa deixar legado e um reconhecimento das pessoas desse legado. Então estou muito feliz, contente, entendo que a gente pode continuar com o crescimento do clube e que nós vamos trabalhar incansavelmente para colocar o São Bernardo na Série B do Brasileiro. Bom, para essa passagem chegam comigo Julian Tobar, meu auxiliar técnico, Fabrício Pimenta, preparador físico, e o Caio Presoto, que na minha primeira passagem esteve comigo aqui como analista. Na época que eu fiz a minha primeira passagem aqui, existia uma estrutura montada e nós optamos por mantê-la. E hoje, com essa série de alterações que ocorreram, houve espaço para que nós trouxéssemos esses ótimos profissionais que vão nos ajudar muito na sequência do trabalho. Facilita muito poder já conhecer alguns atletas. Acabei de encontrar com alguns ali, nós nos abraçamos e lembramos do nosso período vitorioso juntos aqui. Outros que eu não tive a oportunidade de trabalhar, eu já conheço, até porque tenho assistido vários jogos do São Bernardo. Primeiro, por ser um torcedor do clube, pela afinidade que foi criada, e segundo, porque eu sou um cara do futebol e gosto de ver boas equipes jogarem. E aí, em cima do trabalho, eu penso que nós temos condição de dar sequência. Obviamente, uma coisa ou outra, no decorrer desse semestre, a gente vai fazendo ajustes para ir deixando com uma cara que a gente entende que é uma cara em condições de conquistar a Série C. Mas o objetivo nesse primeiro momento é mexer o menos possível naquilo que está funcionando. Existe um reconhecimento grande de tudo aquilo que anda bem dentro do clube. É a gente tentar atacar as coisas que ainda são passíveis de melhora para dar mais um passo de crescimento dentro da instituição. Bom, primeiro dizer ao torcedor que eu estou muito feliz de voltar para um lugar que você gosta, para trabalhar com pessoas que você gosta, para representar pessoas que você gosta, como são os torcedores do São Bernardo, é muito gratificante. Dizer que eu espero ter uma conexão muito maior do que foi naquela época, porque nós estávamos num período de pandemia e infelizmente nós não podíamos nos relacionar, não podíamos sentir aquele calor, aquele abraço da torcida que eu vi tantas vezes em jogos importantes nos últimos anos. Então eu estou ansioso para voltar ao 1º de maio, fazer grandes jogos, construir momentos para a gente relembrar para sempre, que vão continuar somando para a história do clube. Bem-vindo de volta, é muito bom trabalho, Catalá. Valeu, tamo junto. Bom, tá aí a entrevista do Catalá. Enfim, quando o Zanardi saiu, quando tava já nos boatos que ele fosse pro Goiás, ou que ele saísse depois da Copa do Brasil, do Paulistão, muitos já começaram a falar do Catalá. E aí o pessoal, não, pelo amor de Deus, Catalá não. Até falaram, não fala do Catalá, não fala que não quer, que é capaz de aí sim eles trazerem pro São Bernardo. E aconteceu. Então, enfim, não tem muito mais o que falar, realmente é isso. Assim, se a gente for falar dos negativos, da passagem dele aqui, eu acho que cada passagem tem uma trajetória, é um elenco diferente também. Ó, Vitinho tá, o Rodrigo tá, tem outros caras que eu posso lembrar daquele time, é um time bem diferente já, assim, de 2022 para cá, tem mais próximo, agora 2021, 2020, como era time de Série A2, já tem mais diferença. São pouquíssimos que ficaram daquela época.
né? Se a gente for pensar, pelo menos o time titular, eu só consigo lembrar do Rodrigo e do Vitinho, né? O João Carlos nem é mais titular, né? Ele estava naquele time, mas ele nem é mais titular hoje em dia. Enfim, então assim, é um outro time. Ele teve aquela questão, ele tem mais rodagem, não que isso quer dizer muita coisa, né? Mas ele jogou a Série C com o Mirassol, isso conta porque ele tem uma experiência na Série C, ele sabe como é que é, né? E ele pegou o time no começo já, né? Eu tava vendo aqui, ele saiu do Operário depois, porque ele perdeu a semifinal pro Maringá, se não me engano, foi eliminado, e aí ele foi, e aí ele acabou, ficou sem clube, e aí acabou indo pro Mirassol. E lá ele fez essa campanha aí, que foi uma campanha muito boa, eu lembro de ter acompanhado por mais ou menos assim, a gente estava na época na série deles, na série C, e aí a gente subiu eles também, e aí eu lembro de ver assim o Mirassol e falar, caramba, o Mirassol tá estourando, tá na série B agora, um time pequeno, que não é nem tão tradicional quanto tantas equipes que a gente tem aí no futebol paulista, por mais que seja um time antigo, mas isso também não quer dizer muita coisa. Mas, enfim, eles chegaram lá na Série B, que a gente está almejando aí, né? Ano passado ficou por pouco. Enfim, então é isso. O Catalá agora voltou, é um outro momento, é um outro clube assim, é um outro elenco, é um outro campeonato. Então, assim, a gente não sabe, né? A gente falar que vai acontecer aquilo que aconteceu na Série A2 de 2021 é muito vago, essa é a verdade. Mas a gente também sabe que a gente criticou ele aqui, lá no Remo, os caras, como eu falei, odeiam ele. No Operário, eu não sei, e eu também não quero saber contato com nenhum torcedor daquele time. Lixo. O Mirassol, a gente não tem contato com o torcedor, não cheguei a falar com ninguém, não sei. Eu imagino que eles devem ter bastante, assim, carinho pelo que ele fez lá, né? Eu imagino que sim, porque ele teve duas boas passagens pelo Mirassol, né? Uma foi mais curta, mas foi, assim, notável, chegando à semifinal do Paulista. E na semifinal do Copa Paulista, que tudo bem que não é um grande feito, mas do Paulista né? E eliminou o São Paulo. Enfim, e agora voltou ao Tigre e vamos ver como é que vai ser. Então, ele tem a confiança da diretoria, ele conhece alguns jogadores, ele conhece o clube, ele sabe como é que é o dia a dia ali, diferente de um cara novo, ele já sabe como é que é. Então tem essa vantagem, que eu não sei se é tão vantagem. Assim, quero dizer que pode não ter nada a ver. Um cara que pode chegar amanhã que nunca ouviu falar do São Bernardo, ele em um mês pega como é a dinâmica do clube ali, como funciona e se adapta legal, né? E outro pode conhecer muito bem e não dá certo. É isso que eu quero dizer. Mas enfim, vamos tentar não vou nem falar olhar pelo lado bom ou ser otimista, mas tentar não ser tão pessimista, que eu vejo a galera numa onda de pessimismo e de desânimo. E eu acho que a gente tem que desanimar. A gente tem uma Série C vindo aí, a gente não sabe como é que vai ser. Os times da Série C também não tá ninguém voando. O Náutico chegou na final do Pernambucano, mas não tá bem. Foi eliminado agora da Copa do Nordeste, que a gente vai pegar agora na primeira rodada. O Tombense foi bem no Mineiro, mas campeonatos diferentes. Muitos caras saem depois. Eu não tenho acompanhado os clubes, mas enfim, a gente vê muito clube que muda. O Figueirense não chegou às finais do estadual. Vi muito torcedor do Figueirense reclamar. O ABC não ganhou o estadual. Tô falando de alguns times que eu tô lembrando aqui, entendeu? Então, assim, é muito assim a gente imaginar, a Série C vai ser difícil? Vai ser, não tô falando que não vai ser. Mas a gente aqui criar uma ideia que a gente vai lutar para cair, como eu vi alguns falando, eu acho um pouco exagerado, entendeu? A gente tem um time bom, né? Uma coisa que eu vou falar depois de falar do Marco Gama é sobre contratação. Isso me preocupa, entendeu? A gente tem um time ok, um time legal, mas a gente precisa de um time melhor se que a gente quiser subir. E eu não tô vendo muito isso, entendeu? Isso me preocupa um pouco. Mas enfim, eu acho que a gente tem que aguardar, como eu falei, o clube não se posiciona muito, a gente fica meio no escuro, sem saber das coisas, mas enfim, é isso, né? Esse é o São Bernardo Futebol Clube de hoje, e a gente tem que, enfim, aguardar aí os próximos capítulos. Então, é isso que a gente tem que falar porque eu tinha que falar do Catalá, né? E torcer aí que ele tenha faça uma boa campanha, tenha uma boa sorte aqui no Tigre nesse retorno, que ele faça, que ele tenha um sucesso em 2021, apesar de tudo,
criticar pra caramba ele, e ele ganhar a Série C, pô, eu sou fã do cara, entendeu? Vou ser fã, nunca mais vou falar mal dele na minha vida. Nunca mais. Não importa o que aconteça lá na frente. É só se fizer uma coisa muito bizarra com o São Bernardo pra eu depois ter que criticar. Mas assim, vamos esperar e ver como é que vai ser. Agora, vamos falar do Marco Gama, mas e a gente já encaminhar para encerrar aqui o programa de hoje. Fechou? Primeiro, é uma satisfação muito grande, todo profissional almeja chegar em um clube organizado, um clube vencedor, como é o caso do São Bernardo. Eu não sou diferente. Eu fico muito feliz em poder ter sido escolhido, confiado a estar no cargo, substituindo um grande profissional que vinha conduzindo o clube de maneira brilhante. Prova disso são os resultados recentes. Eu espero ter o mesmo sucesso. A manutenção do elenco faz com que essa expectativa seja ainda mais elevada. Atletas vencedores, uma equipe de trabalho vencedora também, agora capitaneada pelo Catalá, que é um treinador vencedor na competição. Então eu espero poder contribuir, poder seguir o caminho das vitórias que o clube está trilhando e seguir dessa maneira, sem inventar, fazendo aquilo que vem dando certo. Eu penso que o futebol ele tem muito do encaixe, então as coisas no São Bernardo já estão encaixadas, então nós precisamos apenas gerir e dar sequência em tudo que vem dando certo e que o São Bernardo siga nesses caminhos das vitórias, como eu coloquei anteriormente. O bom da continuidade do projeto é que, independente das pessoas que estão à frente dos seus departamentos, o clube tem uma linha a ser trabalhado, uma linha que vem caminhando há algum tempo. Então já existem as pontuações naquilo que deve ser feito com relação à vinda de atletas. É claro que a partir da nossa chegada, minha e do Catalá, a gente passa a sentar na mesa também, a trabalhar, discutindo com análise de mercado, discutindo com os profissionais que fazem parte do dia a dia do clube, tomando as melhores decisões, validando com o Roberto, óbvio, para que a gente seja o máximo assertivo possível nesse enxerto, nessa reposição, nessa chegada de novos valores, para que a gente consiga alcançar o objetivo que é muito claro. Para você estar no São Bernardo, você precisa pensar grande, você precisa pensar em conquista, em acesso, e dessa maneira o clube está posicionado no mercado. Nós estamos recebendo nomes e indicações do nosso departamento de mercado. São nomes que estão sendo validados, estão sendo conversados internamente. A gente trabalha a 2, 4, 6 mãos para que as melhores decisões sejam tomadas e a gente consiga reforçar ainda mais o elenco do São Bernardo. É claro que na chegada a gente tem muita coisa para enxergar, precisa se adaptar ao máximo, com o máximo de brevidade possível, conhecer pessoas, processos, a estrutura, mas não negligenciando essa qualificação do nosso qualificado elenco já, e eu espero que nos próximos dias a gente consiga pontuar o mercado da maneira que é mais interessante para o São Bernardo. Como eu coloquei no início, o São Bernardo é um projeto vitorioso, um projeto muito audacioso, um projeto grande, e não podemos pensar diferente nessa Série C. É claro que temos um adversário dificílimo logo na estreia, temos adversários tradicionais durante a competição, mas nós sabemos que precisamos fazer uma competição de alto nível, buscar o acesso, e sempre com o torcedor será mais fácil. Dessa forma, convido você, torcedor, a estar conosco a todo momento, e espero que as vitórias sejam o norteador do nosso. Bom, cortou aí o final, não sei se estava assim mesmo, eu peguei lá do Instagram São Bernardo, mas enfim, tá aí o papo aí do Marco se apresentando e tal, aquele papo todo, né, assim, otimista, todo a gente olhando assim, pô, legal, bacana. Por um lado, como todo mundo ficou, acho que mais do que até o Catalá, ficamos preocupados porque o Marco Gama tá no Santo André e o time foi rebaixado, e a gente viu cada pereba que foi parar lá, sabe? Alguns que até jogaram aqui, Igor Fernandes, Bruno Michel, não lembro de outros aqui que jogaram aqui, que estavam lá, mas enfim, outros caras que a gente não conhece tanto de nome, mas enfim, a gente viu a campanha deles, foi pífia, foi uma campanha ridícula,
né? Não sei se terminaram com o último lugar, acho que sim, acho que terminaram com a última posição. Terminaram sim, porque o Ituano ainda teve chance de se livrar. Mas enfim, a campanha Sotelé foi ridícula e ele era o executivo que cuidava de tudo isso, entendeu? Então a gente ficou muito preocupado. Enfim. Só que também, como a gente falou, né? A gente falou entre os torcedores nos grupos do WhatsApp, rodas de conversa por aí, e como eu comentei no início da live do programa de hoje. O Marco Gama trabalhava num clube com outros métodos de trabalho, com outras, enfim, outras formas ali que no São Bernardo eu imagino que sejam diferentes. A gente sabe que o que tem, a estrutura que existe em São Bernardo é bem diferente do que tem em outros clubes. Então, não estou querendo dizer que aqui vai ser o sucesso. Eu espero que sim, óbvio, mas a gente não sabe como é que vai ser. Não dá para falar que o que aconteceu no Santo André vai se repetir aqui. O que a gente teme é que eles tragam esses nomes bem estranhos. Porque aqui, apesar de nossas críticas, a gente teve várias ótimas contratações para cá. A gente pode pegar esse ano, por exemplo. Esse ano eu quero dizer contratações que vieram para esse ano, né? Que vieram no final do ano passado, como o Lucas Lima. Aliás, o Lucas Lima até vou corrigir aqui que eu errei, que ele já era nosso, mas também foi uma contratação da Era Magno e foi emprestado para o CRB e agora voltou e tá jogando muito bem. O Wesley Dias, né, contratação para esse ano, o Carreirete e caras que a gente gostou. O ano passado, o Silvinho ele já tinha passado por aqui, né, também pela Magno, anos atrás, e aí voltou no passado. Mas num todo, se a gente for analisar, olha os jogadores que a gente tem: Alex Alves, Elder, o Salustiano, que foi muito bem aqui, o Rodrigo, Vitinho, todos vários que eu tô falando aí são ídolos nossos hoje, caras que a gente tem maior identificação, que a gente tem maior carinho. E foi tudo trazido ali pelo Andrino, entendeu? Tudo bem que também nesse tempo também vieram caras como Felipe Marques, Matheus Martins, Rafael Vaz. Tudo bem, o Rafael Vaz é um cara conhecido e não é um perfil da diretoria contratar esses caras conhecidos assim, medalhões aí, né? Mas, enfim, tiveram opções, contratações erradas, né, que não agradaram a gente. O próprio Bruno Michel, que foi para o Santo André, veio aqui ano passado. Ele foi mal pago, a gente não gostou dele aqui. E depois ele foi para o Santo André. Então, assim, a gente também, às vezes, colocava, talvez, o Andrino, acho que até mais o Zanardi do que o Andrino, mas eu colocava algumas vezes o Andrino, assim, eles, assim, como, tipo, nossa, eles sabem fazer a coisa certa, e não tô falando que eles não faziam, mas como se só eles soubessem fazer. E assim, o Marco Gama vindo para um time com outro patamar financeiro, com o Graziano ali, né, ali em cima, pode ser que ele tenha outras ideias. Uma outra coisa que pode ser boa, a gente tá falando mal de Gama e Catalá, os torcedores, né, num todo, né, não tô falando do Resense, mas os torcedores num todo falam mal dos dois, mas os dois são amigos, eles se conhecem. Eu fiquei sabendo, procurando sobre o Marco Gama, que ele quase foi pro Remo quando o Catalá tava lá, para ser executivo. E ele também estava sendo sondado por outros clubes do nosso patamar hoje, como o Náutico, Figueirense, como falei, o Remo, acho que o CSA também tava de olho nele. Ou seja, ele não é um cara que, pô, ele tá no mercado da Série A2. Como o Santander agora caiu, é um time de Série A2, entendeu? Ou um time da Série D. É um time. Também não tô dizendo aqui que ele é o cara, o brabo, né? O pica das galáxias. Mas, enfim. Vamos lá. Um resumo dele aqui para quem não conhece. Eu achei um histórico dele aqui no site aqui, falando sobre a caminhada dele aqui e tal, né? Que ele fez gestão técnica de futebol, fez aquele CBF Academy, fez uns cursos aqui e tudo mais para se especializar nessa área de cartola, para ser um cartola, né? Em 2010 ele foi supervisor do Taboão da Serra, né, no ano que eles conseguiram acesso da Bezinha para a Série A3. No ano seguinte ele foi para o Boca Júnior de Sergipe, onde conseguiu acesso
para a Série A do Sergipano, a primeira divisão. Aí ele já era executivo. No Serrano ele foi, perdão, por 1 ano e meio, quase 1 ano e meio no cargo do Serrano como executivo. Depois ele dirigiu o Cotia Futebol Clube, aqui de São Paulo, em 2013 a 2014. Em 2013 ele conseguiu acesso para a Série A3 do Paulista. Que mais? Voltou para o Taboão da Serra, onde ficou 3 anos, conseguindo acesso para a Série A3 em 2016, e em 2015 foi campeão sub-20 paulista, campeão sub-20 da segunda divisão. Isso estou falando que o que o clube conquistou durante a passagem dele no clube. Estou dizendo que foi graças a ele isso tudo, né? Enfim. Depois ele foi para o Almirante Barroso de Santa Catarina. Ele ficou lá 2 anos, na verdade 1 ano e 4 meses. Aí ele foi naquele ano, naquela passagem, em 2016, foi campeão catarinense da segunda divisão. Depois foi para o Marcílio Dias, onde ficou 3 anos lá, 3 anos e uns meses. Aí lá ele foi campeão Taça Alvacir Jair da Luz, que eu não sei o que é. Foi vice-campeão da segunda divisão do Catarinense e vice-campeão da Copa Santa Catarina, que é equivalente à Copa Paulista. E aí depois ele foi em seguida pro 15 de Piracicaba, onde ficou quase 1 ano no cargo. Todos esses clubes que eu falei, tirando o primeiro, ele já era executivo, já era o diretor de futebol do clube. E aí em outubro de 2022, ele foi para o Santo André. O Santo André no ano passado não fez uma campanha ruim no Paulista, mas não foi uma campanha genial. Foi uma campanha, assim, não passou perrengue para cair, mas conseguiu acesso para a Série D, o que hoje em dia não é difícil para um time da primeira divisão, né? Vamos falar a verdade, né? Enfim, e aí ele esse ano saiu depois do rebaixamento, né? Ele tem, como a gente viu aí, um pouco mais de 10 anos de experiência aí, rodagem em vários clubes, todos os clubes, a maioria deles menores, né? O mais conhecido aqui que eu posso falar, além do 15 Piracicaba e Santo André, é o Marcílio Dias, que são os últimos clubes exatamente que ele trabalhou. Nada tão notável, mas é que também a gente falou, né? Não que a gente seja um clube na top, mas a gente sabe que a gente tem hoje um porte financeiro diferente de muitos clubes, um clube paga em dia, um clube que tem planejamento, um clube que, com todas as críticas que a gente faz no dia a dia, a gente sabe que no quesito de futebol, de resultados, tem sido muito expressivos, né? Tem dado certo. Então eu imagino que o Gama não chegou em outros clubes com essa mesma estrutura que ele vai ter agora no São Bernardo. Como ele mesmo falou no vídeo aí, o Clube São Bernardo é um clube vitorioso. E de fato, isso é uma verdade, né? Ainda bem, né? Nos últimos anos. É o clube vitorioso mesmo. Então eu acho assim que a gente tem que aguardar, da mesma forma que eu falei do Catalá, a gente sentir como é que vai ser, né, ver os nomes que ele vai pensar em trazer. Como eu falei, ele conhece o Catalá e o fato de ele ter amizade com o Catalá pode ser uma coisa boa para eles conseguirem se conversar e entender que o jogador é bom no mercado, o que é legal, o que não é, e eles tentarem trazer o melhor, porque pode ser que o Catalá talvez não tivesse uma grande amizade com o Andrino. Tô falando que não tinha, mas tô supondo, entendeu? Que eles talvez não tivessem suas divergências. E talvez o Gama e o Catalá sejam mais alinhados. Até quando a gente fez o post no Instagram essa semana, o Nadal lá do Arquivo Histórico, né? Enfim, todo mundo conhece, não preciso nem dispensar a apresentação aqui. Ele comentou sobre isso, ele falou, é uma boa, talvez seja uma boa mesmo ele ter essa amizade já, eles se conhecerem já, porque isso pode facilitar na hora de eles pensarem em trazer algum nome, alguma coisa, né? Ele tem essa proximidade, então é uma coisa boa, já que, como ele mesmo falou, já que o que a gente tem para hoje são eles dois, então pelo menos eles se deem bem, eles trabalhem juntos, porque eu acho que quando você está num lugar que você não bate bem as ideias com outra pessoa, como a gente ouviu falar aí recentemente do Andrino e do Graziano, ou do Andrino e do Zanardi, mas enfim, estava rolando o Andrino com algumas pessoas no clube. Não sei se isso tem a ver que ele
que ele quis sair depois, enfim, a gente já falou sobre isso em outro programa, mas, enfim, é isso. Então, acho que é bom que eles tenham essa amizade e que possa dar certo, né? A gente tem que desejar sorte, porque é o nosso time que está em jogo, e é o trabalho dele mal feito, vai ser a nossa decadência, o nosso, enfim, a nossa tristeza, né? Porque a gente vive esse clube, a gente sabe que a gente quer vitória, a gente quer acesso, e se não tiver um bom trabalho, a gente não vai conseguir isso, né? Então é isso, gente. Eu previ no máximo 1 hora, a gente está chegando, acho que pelo que tá o tempo aqui da plataforma que está dando 56 minutos, então eu imagino que seja certo. E eu, para considerações finais aqui, como eu falei, a gente está todo mundo muito aflito, muito ansioso, a gente ainda não sabe qual que é o time que vai jogar, tudo bem, a gente sabe que os que ficaram no Paulista, a gente só teve a saída do Matheus Regis, que foi pô, esqueci onde ele foi, cara. Pra Ponte Preta. Matheus Regis foi pra Ponte Preta. Tem os outros nomes aqui que eu anotei, que eu fui me inteirar esses dias, que também saíram também do clube. O Cauê, não, esses dois aqui eu vou falar só por falar, mas eles nem jogaram. O Cauê Lins, eu acho que era goleiro, e o Alexandro tiveram contato rescindido, e o Matheus Martins, esse jogou o Paulista, né? Ele era reserva, a gente viu que ele era fraco e acabou saindo. Graças a Deus, pelo menos foi lá no BID. O BID deu essa informação, eu peguei no BID essa semana que ele teve o contrato rescindido. Então, não teremos Matheus Martins, né? A Lucas Tocantins, Matheus, Davi e Gabriel tiveram um contrato prorrogado. Isso não significa que eles vão jogar Série C, porque o Matheus Regis também teve e foi para Ponte Preta, né? Teve uma atualização esses dias do BID do Gabriel Santos e do Italo Barbosa. Eu não sei se eles vão ficar para a Série C ou se eles vão ser novamente negociados. O Gabriel Santos estava no Guarani e o Italo Barbosa estava no Linense. Enfim, a gente não sabe como é que vai ser, porque é um caras que estão há tempos no São Bernardo e estão sendo emprestados aí toda vez que voltam. Enfim, é isso que eu tinha para comentar dos dois. Eu acho que a gente tem que esperar aí os primeiros jogos, a gente vê como é que vai ser a postura do Catalá. O Catalá parece estar diferente, está mais magro, está mais sorridente, não sei, né? Talvez é só coisa da minha cabeça. Mas isso quer dizer nada também. Mas assim, eu quero dizer que pode ser que com essas outras, querendo ou não, ele saiu aqui em outubro de 2021. Agora passaram-se 2 anos e meio. E, enfim, como eu falei, é um outro time agora, é um outro campeonato, a gente tem que esperar como é que vai ser. A questão do Marco Gama também, né? Ele teve essa experiência deles em outros clubes com outras estruturas, com outros aportes financeiros, e aqui no São Bernardo é uma outra situação. Então vamos ver como é que vai ser. Pode ser que um jogador que ele queria trazer para o Santo André lá não conseguiram trazer, porque o time anda meio quebrado lá, que a gente sabe. E aqui a gente não tem essa situação, graças a Deus. Então pode ser que ele consiga trazer um jogador que lá ele não conseguiu trazer porque não tinha grana, e aqui ele consiga trazer, entendeu? Não é só o Andrinho que traz jogador bom. Tem muito cara que pode trazer jogador bom. E o Marco Gama pode ser um desses, entendeu? Enfim, é isso. A gente vai encerrar por aqui. Antes, eu só queria deixar aqui essa. Até convido vocês a virem a lerem lá no Instagram do ABC Esportivo. Depois, como eu falei, o Derek a gente vai ter um vídeo do Derek falando sobre esse novo momento do São Bernardo, essa vinda do Marco Gama, ele que cobre também o Santo André e sabe bem como é que foi o trabalho dele lá, o que ele acha. Vai ser um vídeo bem legal aí que logo vai rodar por aí. E o Andrino teve um papo com a página lá, onde ele falou sobre essa questão. Ele teve uma entrevista lá, ele comentou sobre o período que ele atuou no Tigre e sobre essa questão da saída dele e a vinda dos novos, né, do Gama e do Catalá, né, falando que ele comentou que ele conversou bastante com o Roberto sobre a sucessão dele e a do Zanardi, que era muito importante para o clube continuar com o projeto vencedor, né? Que ele conversaram com alguns nomes e que ele estava feliz com a chegada do Catalá, que pelo que deu a entender, era uma das opções que eles pensaram. Então ele disse que tem certeza que o Sumar está na mão certa, de um bom treinador, um cara competente.
e também com o novo executivo, que também não tem dúvida que vai dar seguimento a tudo aquilo que eles pensaram para o São Bernardo, né? Então ele continua enxergando o São Bernardo como um candidato para o acesso à Série B, e o planejamento tudo muito bem feito, deixaram tudo pronto, o elenco já tem uma estrutura para o ano todo, né? Enfim, os profissionais que ficaram também, né? Querendo ou não, é considerável, mas só analisar, saiu o Zanardi, o Andrino e a comissão dele, né? Que acho que eram 3 nomes, se não me engano, que saíram: o Bebeto, o Márcio, o Grigio lá e e um cara, eu esqueci o nome do cara lá, que tem acho que é um nome de ascendência, sei lá, turca, árabe, é um nome meio diferente, eu não lembro agora o nome, que era preparador lá. Esses 3 saíram com o Zanardi, então foram 5 pessoas, né? Teve uns que saíram também, o Ricardo lá, o coach, saiu, enfim, mas ele não foi junto com o Zanardi, não, ele só mesmo saiu do clube, talvez era um cara que trabalhava com o Zanardi ou com o Andrino, enfim. E é isso. Então, depois fica o convite para vocês virem assistirem não é porque não é um vídeo, é mesmo um texto para vocês depois pararem para ler um pouquinho e verificar isso daí, né? Ele comentou que nunca pode dar adeus ao São Bernardo, que o São Bernardo é um clube que ele tem um carinho enorme, né? Que quem sabe um dia ele possa voltar, que ele agora está fazendo um voo na profissão dele, que é importante para a carreira dele, mas ele nunca sabe o que pode acontecer no futuro e que as portas, assim, quer dizer que estão abertas, né? Para quem sabe um retorno no futuro. Me deu uma mensagem de gratidão à torcida por todo o tempo que ele teve à frente do clube, que apoiaram, que ajudaram, cada um da sua forma e tudo mais, né? E, enfim, então ele deu essas considerações aí. Eu acho interessante porque, querendo ou não, enfim, ele saiu agora do clube, mas ele ficou aí, né, todo esse período aí desde 2020, desde o final de 2019, né? Vamos dizer assim. E querendo ou não, deu a entender que ele participou também dessas escolhas aí junto com o Roberto, para os nomes aí que a gente trouxe hoje aqui no programa, tá? Então é isso, gente. Como eu falei, aí esse programa é um pouco diferente, mas eu acho que a gente não podia deixar de fazer o nosso programa semanal, e muito menos depois de uma semana como a passada, com essas mudanças notáveis, né? A vinda do Catalá, a vinda do Marco Gama, contratações é uma coisa que nos deixa preocupado. Semana que vem eu vou falar um pouco mais disso na nossa live aí, que vai ocorrer aí semana que vem. E a gente fico preocupado. A gente tá sabendo que tem algumas pessoas treinando lá, novas, mas o clube não anuncia, a gente não consegue nomes. Tem um jogador aí, mas eu não vou falar aqui agora, que já deve ter vindo, pelo que eu fiquei sabendo. Acho que estava no Santa Cruz. Ele é um caso meio complicado, não sei se ele é um bom jogador, mas ele teve um caso aí polêmico, e a gente vai falar depois disso no melhor momento para, né, apurar tudo direitinho. E a gente também não sabe, né, se ele realmente veio, né? Mas parece que sim, pelo que falaram. Enfim, a gente quer saber de contratações, a gente não tem pronunciamento de ninguém, a gente teve pronunciamento dos novos. Os novos não vão falar o que aconteceu antes, entendeu? Eu acho que faltou um pouco do clube e acho que a gente até esperava isso, que a gente tivesse um parecer, sabe? Tipo, olha, a saída se deu a isso, né? Querendo ou não, o Rodrigo falou na entrevista mais ou menos o porquê ele saiu, que ele queria outros voos. Óbvio que muitos detalhes ninguém vai falar, né? Nem numa coletiva eles iriam falar, eu imagino. Eles tentam sempre, assim, né? Se fechar, tentar que não saia nenhuma coisa polêmica, nenhuma coisa que possa ser negativa para o clube, enfim. Mas é ruim porque para a gente que é torcedor não fica sabendo de nada, né? A gente fica assim, ao Deus dará. Mas os nomes vieram, né? Até rápidos, e óbvio que tinha que vir rápidos, porque a Série C tá aí para começar. Por isso também que a gente fez essa live essa semana, o programa essa semana, porque semana que vem tem a live pré-Série C, porque no outro final de semana tem jogo contra o Náutico, o que é uma palhaçada ao mesmo tempo, que a gente não tem ainda data e horário desse jogo, né? A CBF é uma palhaçada. Mas isso eu não vou falar aqui, porque o programa já acabou. E, enfim, então a gente, assim que a gente tiver as datas, o clube vai anunciar, e a gente também vai trazer lá na página do Resenha, no Instagram, no Twitter, no Facebook. E é isso, tá bom, gente? Então fica aí, né, o programa, espero que tenham gostado. Quem ficou assistindo até agora e tá ouvindo eu falar aqui, eu agradeço demais. Não deixa de dar like, não deixa de se inscrever no canal, é importante pra gente.
e eu fico muito grato aqui a quem pôde aqui perder uns minutos aqui acompanhando o resenha nesse modelo um pouco diferente, né, fora do comum, mas semana que vem estaremos de volta da mesma forma, comigo, com o Laza, ao vivo, né, a gente não sabe ainda a data, porque o nosso convidado aí depende da gente aí ajustar a data, mas tenho certeza que se tudo der certo, vai ser um convidado que vocês adoram, e vai valer a pena a gente fazer uma alteração aí na agenda, se for na segunda, na terça ou na quarta, para ter aí ele com a gente, tá bom? Então é isso, galera. Enfim, fiquem aí. Deixem os comentários aí aqui no vídeo. Coloque os comentários, porque como não é live, não vai ter nem nada para vocês lerem. Então comentem, falem aí sobre o Gama, falem sobre o Zanardi, o que vocês acharam das contratações deles. E é isso aí. Acompanhe a página do Resenha. Semana que vem tem Série C. E esperamos que tenham contratações, né? Porque até agora a gente não tem nada de nome. Os outros times estão aí chegando, anunciando contratações, e a gente não está sabendo de nada, né? A gente tem ideia, boatos que tem jogadores, mas não sabe de nada. Eu acho isso chato. Essas coisas não mudam, né? Eu espero que, sei lá, espero que a gente tenha um futuro que possa isso mudar. E é isso, tá bom, gente? Sem mais, um abraço a todo mundo, fiquem com Deus e semana que vem estamos de volta aí. Valeu!